Meu nome é Jeremy Wade. Sou biólogo e pescador radical. Já encarei os peixes de água doce mais perigosos da Terra. Desde raias com ferrões de 25 centímetros a assassinos que retiram a carne do osso. Porém, os monstros mais apavorantes são aqueles que se ocultam e depois arrastam as vítimas inocentes para a morte. Soube de um rio no sul da África, onde o número de vítimas é extremamente alto. O Zambezi. Há muitas histórias sobre mortes inexplicáveis. Desde pescadores que foram arrastados, até bebês tirados de suas mães. Os moradores dizem que um monstro se esconde aqui. Mas que tipo de monstro poderia ser? Deve ter uns 4 ou 5 metros de comprimento. Só há um jeito de saber. Peguei! Peguei! Encarar um rio onde nunca pesquei, ir atrás e descobrir o carrasco invisível do Zambezi. Monstros do Rio. Carrasco Invisível. Os rios Congo e Zambezi nascem no mesmo país da África, a Zâmbia. Bom, se o Congo pode abrigar o monstro de rio mais feroz que já peguei... que dentes! Tenho motivos para suspeitar que o Zambezi também possa ter seu próprio monstro. Esse é um território novo para mim. E coletar informações nessa região esparsamente povoada não é fácil. O Zambezi coleciona incontáveis vítimas na sua jornada de 2.500 quilômetros até o Oceano Índico. A maioria das mortes é atribuída aos crocodilos, aos hipopótamos ou a afogamentos acidentais em cachoeiras e corredeiras. Mas ao longo de um trecho do rio, onde ele forma o limite entre Zâmbia e Zimbábue, ocorreram algumas mortes inexplicáveis. Uma história recente envolve um pescador experiente que desapareceu neste desfiladeiro. Alguns dizem que ele foi levado pela corrente, outros que foi puxado por um peixe gigante. Por experiência, eu não tenho dúvida de que este rio poderia abrigar tal peixe. Mas provar isso já é outra coisa. Descer o Zambezi será perigoso. Há locais em que desfiladeiros enormes comprimem o rio, gerando vários quilômetros de corredeiras perigosas. Não pretendo ser imprudente, mas esse é o único jeito de descobrir o que há na água. Em algum lugar lá embaixo, alguma coisa puxou e matou pescadores sob a água. E agora que vejo este rio pela primeira vez, eu já começo a duvidar se eu gostaria de vê-lo mais de perto. As ruidosas corredeiras da Ravina Batoka já reclamaram muitas vidas. Mas a miséria absoluta não deixa muita escolha aos pescadores, a não ser tentar a sorte aqui. Há 2 anos, 2 irmãos pescavam na Ravina quando um deles sumiu inesperadamente. Foi um acidente? Ou teria sido algo mais sinistro? Antes de iniciar minha investigação, preciso encarar as corredeiras. As corredeiras não são os únicos perigos que os pescadores enfrentam na Ravina. O borrifo d'água deixa as margens traiçoeiras e rochas podem despencar dos penhascos sem aviso. Mas o único jeito de saber quais criaturas vivem nesse local é testando a água, literalmente. É extremamente profundo. Mal tocou o leito, a linha já foi afundando, afundando, afundando. Não sei, eu creio que meio minuto. É muito fundo aqui. Tão fundo
que um peixe poderia se esconder facilmente aqui sem ser detectado. Deve ser um dos locais mais impressionantes onde eu já pesquei. Como pescador, sempre fico atento ao que há sob a superfície. O problema maior aqui é o fato de o local ser completamente estranho para mim. O único jeito de conhecer esse rio é lançando a isca em vários locais diferentes para ter uma ideia de sua geografia sob a água, bem como dos tipos de peixes que existem aqui sob essa água. Se você acredita que quanto mais profunda a água, maior o peixe, então vou pescar algo enorme. Bom, não tem nada a ver essa ideia de que em águas bem profundas sempre encontramos peixes enormes. Este aqui estava sob 24 ou 27 metros de água. Talvez essa seja a exceção à regra. É um peixe local. É um pequeno bagre que emite sons ao mover suas nadadeiras espinhentas. Pode machucar uma pessoa, mas não mata ninguém. Se há um peixe responsável por afogamentos inexplicáveis aqui, ele precisa ser bem forte para sobreviver às corredeiras e grande o bastante para puxar um homem. Contudo, mesmo assim, ele nunca foi visto. Até hoje, um pescador chamado Gicônia ainda não sabe como seu irmão desapareceu. Há 2 anos, eles foram pescar na ravina em direções opostas, mas ficaram de se encontrar no acampamento. Só Gicônia retornou. Então, quando você voltou ao acampamento, seu irmão não apareceu? Eu fui no rio procurar por ele. Eu encontrei sapatos e calças. Os sapatos e as calças, isso foi tudo? Foi. Eu achei a linha. Achou a linha? É. A linha estava... Ah, sei, entendi. Eu peguei minha linha e lancei. Eu queria recuperar a linha dele. Eles me disseram que ele havia sumido na água. Então, você recuperou o anzol? Quando eu retirei a linha, não tinha anzol. A ausência do anzol me deixa desconfiado. Os anzóis não caem. Talvez alguma coisa tenha arrebentado a linha. Rio abaixo, um crocodilo seria o principal candidato. Mas eles evitam corredeiras. Perguntei a ele se há peixes grandes no rio. Que tamanho eles atingem? E ele me diz que sim. Como eu. Sei, então é mais ou menos do seu tamanho. Sei. É. Entendi. Desse tamanho. Isso é o corpo. É. Sei. E quanto tempo leva para puxar um desses grandes? Quanto tempo leva? Mais ou menos 1h30. 1h30 minutos. Na água, os seres humanos estão fora de seu elemento. Através de meus experimentos mostrei que mesmo um peixe com 1/3 do meu peso pode me arrastar para baixo d'água. O monstro que Gicônia está descrevendo supera facilmente isso. Muitas línguas são faladas nesses ex-territórios britânicos, mas Gicônia não sabe o nome do peixe na minha língua. Assim. Diga, e esse peixe grande, como ele é? Ele parece uma cobra. Minha primeira pista. Um peixe parecido com uma cobra que pode ter o tamanho de um homem. Mas onde ele se esconde? Tentei um local mais fundo, mas Gicônia acha que as margens turbulentas na beira d'água contêm predadores maiores. É onde qualquer coisa dominada pelas corredeiras é lançada, atordoada e confusa nas maxilas de qualquer predador atento. Essas águas também não me darão segunda chance. Minha estratégia precisa dar certo de primeira. Se eu cair no rio, coisa que eu não quero, mas pode acontecer, há uma corrente mais fraca ali. Bom, eu posso ir para lá, onde há uma praia. Eu tenho como puxar os peixes aqui. É meio complicado, mas dá. É preciso planejar. É chato você pegar um peixe, puxá-lo até mais perto e depois não saber o que fazer. Como tirá-lo da água e fazer algo perigoso.
Fico imaginando que tipo de peixe sobrevive a essas duras condições. Seria esse o lar da serpente gigante de Gicônia? Peguei. É um peixe forte. Seja o que for, não vai se entregar sem lutar. Ah, acho que fugiu. Não, 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 não. Peguei. É um peixe forte. Não é só o peixe. Tem também a força das corredeiras. Acho que fugiu. Não, 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 não. Vou procurar águas mais calmas. Ou vou perdê-lo. Peixe tigre. Possui dentes, é forte, é um predador possante, mas frágil fora d'água. Preciso devolvê-lo logo. Os dentes afiados e encadeados destroem a presa. Seu corpo possante e musculoso o impulsiona como um raio. Um primo ainda mais terrível domina outro rio da África. O Congo. Esse peixe tigre gigante é o avô deles todos. Essa criatura é acusada de cortar crianças ao meio. O peixe-tigre do Zambeze dispõe do armamento afiado de um matador. Mas será que se encaixa na descrição de Gicônia de um carrasco invisível capaz de matar seu irmão? Ele cresce bastante, mas não tanto quanto o animal de que todos falam. Nem se parece com uma cobra. Mas isso mostra que há peixes que vivem nesse tipo de água. É um bom sinal. E pelo visto eu não vou pegar o peixe que eu quero. Pesco nas corredeiras mais um dia. Não pego nada. Preciso repensar minha estratégia. Preciso entender exatamente como a vítima ficou cara a cara com seu matador. Gicônia tem um sobrinho que aprendeu a pescar com seu irmão. Espero que ele ajude a esclarecer o mistério. Meu tio foi pescar. Ele amarrou a linha na perna e adormeceu. Ele amarrou a linha no pé para que pudesse Exato. dormir ou descansar. Isso o alertaria se fisgasse um peixe. É. Ele pegou um peixe grande. E o peixe o puxou para a água. Algo bem grande apareceu e o puxou para a água. É, para a água. O corpo foi encontrado depois de 5 dias. Foi encontrado rio abaixo. Ele se afogou. É, se afogou. Melvin está convencido de que o matador era um peixe, pela mesma razão que despertou minhas suspeitas. O anzol que desapareceu da linha. Alguém faz alguma ideia de que tipo de peixe era esse? Talvez fosse uma enguia pintada. Uma enguia pintada. Como disse? Uma enguia pintada. Parece uma serpente python. Ele parece uma serpente. É, uma cobra python. Não identifico o peixe. Mas é a segunda vez que esse matador é descrito com aparência de cobra. O candidato óbvio seria uma enguia. Mas não conheço nenhuma enguia africana forte o bastante para arrastar um homem adulto. Deve ser outra coisa. Minha atenção se volta ao talismã em forma de serpente no pescoço de Melvin. O que é isso, Melvin? É Nhami Nhami. O deus do rio Zambeze. Certo. É. O deus do Zambeze. É. O que vem a ser ele? Que tipo de criatura é ele? Uma mistura de peixe e cobra. Acredito que ele me protege quando eu vou ao rio. E os outros pescadores também usam isso? Sim, alguns usam. E você acha que eu devo usar um desses se eu for ao rio? Sim. Usar o amuleto é um símbolo de respeito e não uma garantia de segurança. Segundo a lenda,
O deus, metade peixe, metade cobra, executa sua vingança sempre que necessário e é acusado de muitos afogamentos. Os moradores acreditam que o deus domina todo o Zambeze e quem for ao rio deve apaziguá-lo. Quanto a esse amuleto me proteger, não há como saber. O rio é muito perigoso e há casos de pescadores que foram puxados por um peixe grande. Eu não reconheço o nome, mas ele foi descrito como algo parecido com uma cobra e, curiosamente, essa também é a descrição dada ao Nhami-Nhami. Eu fico pensando se existe um elo ou é só uma coincidência. Os moradores acreditam que a toca do Deus do Rio fica a 400 quilômetros rio abaixo, numa ravina inundada chamada Cariba, outro local onde desapareceram pescadores. É hora de descer o curso inexorável do Zambeze. Esse trecho do Zambeze passou por uma enorme transformação. 50 anos atrás, o rio foi represado no Cariba para gerar eletricidade para a crescente indústria da mineração. Foi um feito de engenharia sem precedentes, numa escala jamais vista nesse canto esquecido da África. Mas cheias inimagináveis ameaçaram destruir a represa antes mesmo de ser terminada. Os moradores atribuíram esses eventos catastróficos ao deus do rio Nhami-Nhami, enraivecido pela tentativa de domar o Zambeze. Vários construtores italianos afogaram-se nas cheias. Apesar das buscas exaustivas, seus corpos não foram encontrados. Com as famílias enlutadas prestes a chegar para reclamá-los, os engenheiros finalmente recorreram aos ribeirinhos em busca de ajuda. Eles disseram que Nhami-Nhami precisava de um sacrifício para acalmá-lo. Nhami-Nhami precisava de sangue. Segundo a tradição, uma cabra negra foi sacrificada e oferecida ao deus do rio. No dia seguinte, a cabra havia sumido e o rio devolveu os corpos dos homens desaparecidos. Mas no fim, a represa triunfou. Na época, ela deu origem ao maior lago artificial do mundo. Agora, abastecida com um grande número de pequenos peixes comerciais, talvez esse vasto lago profundo sirva de santuário para um antigo predador parecido com uma serpente. Um predador tão apavorante que inspirou a crença num deus monstro do rio. Bom, eu vim aqui porque, segundo dizem, é onde o Nhami-Nhami vive. Agora, após a construção da represa, o monstro ou o peixe que deu origem à lenda pode estar vivendo sob 120 metros de água. Então, isso complica bastante o meu trabalho. Não sei se a represa perturbou Nhami-Nhami, mas sem dúvida abalou as forças naturais da região. Ventos inconstantes afetam inesperadamente o lago. Estou a poucos quilômetros do meu destino, mas o tempo está piorando. O vento aumentou e há algumas ondas na água. O lago Cariba é tão grande que mudou o clima da região. Ocorrem tempestades com a presença de raios. Então, o melhor a fazer é ir para a terra firme. Mas o vento contrário é muito forte. Não conseguirei chegar à cidade de Cariba essa noite. Então preciso achar um porto seguro. Não era bem isso que eu queria fazer. O barco está jogando de um lado para o outro. Também há muitas rochas e não seria nada agradável bater nas rochas com este barco. Agora nós estamos navegando à noite e o barco inclina-se para frente e para trás. Estamos nos dirigindo a uma praia segura. Espero que haja um local seguro ali.
grande alívio estar em terra firme, embora não saiba direito onde nós estamos. Aqui é um lugar às margens do Cariba, num pequeno trecho de areia, em contraste com as rochas que havia lá e que me preocupavam devido à proximidade. Eu sinto-me feliz e afortunado por estar em segurança. No dia seguinte, o Lago Cariba está calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas agora entendo um pouco mais sobre os perigos que ameaçam os pescadores locais. O lago volta a mostrar sua cara normal hoje e me faz considerar que se você vive nesse local, tem o hábito de entrar na água num pequeno barco e encara uma coisa dessas... Bom, a ideia de um deus das águas zangado não parece totalmente implausível. Mas preciso me concentrar nos fatos se quiser descobrir o carrasco invisível do Zambezi. Não estou interessado nos peixes comerciais do lago. Preciso ter acesso ao conhecimento das pessoas que viviam ao longo da Ravina Cariba antes de ela ser inundada no fim dos anos 50. Elas foram transferidas para novas aldeias, algumas a mais de 160 quilômetros do interior. Patrick é um dos poucos anciãos que se lembram da vida no rio antes da represa. Elas não queriam vir, foram obrigadas. Algumas resistiram e parece que tais pessoas morreram devido a essa resistência. Antes de viver nessa área seca, elas viviam ao lado das margens do Zambezi, no local chamado Matongo. Havia muitos peixes diferentes. Além de cultivar alimentos, sempre havia o rio fornecendo peixes de vez em quando. Havia muitos peixes grandes no rio. Algum peixe que seja perigoso às pessoas? Há um peixe em particular, Muzunda. Aparentemente é um peixe muito forte. Se estiver na canoa, é preciso acompanhá-lo. Não puxe quando ele estiver puxando. Se você agir certo, irá cansá-lo. Vá até a margem do rio e use a lança. Se agir errado, o peixe vai virar a sua canoa, vai puxá-lo para a água e você nunca mais será visto. Mas não é tudo. Patrick me conta uma coisa ainda mais horripilante. O peixe que ele chama de Muzunda tomou gosto pela carne humana. Há histórias de mulheres que iam para o rio lavar roupa e deixavam seus bebês na água rasa para refrescá-los. Elas não sabem se era o barulho, as vibrações ou mesmo o cheiro do sabão na água. Mas às vezes isso atraía o Muzunda. Ele tem a cabeça grande, boca grande e o final do dorso parece uma cobra. Então, se houver um bebê na água, esse peixe o pega numa só bocada. E talvez até uma pessoa pequena. Pelo que dizem, esse é ao que parece, o peixe grande que há nesse rio. Muzunda. Agora não resta dúvida de que há um peixe grande e muito perigoso nesse rio. As pessoas que o descreveram deram nomes diferentes. Será que os nomes se referem a criaturas, peixes diferentes ou seria tudo uma coisa só? Espero achar algumas respostas no mercado de peixes perto do lago. Aqui tudo é seco ou defumado para que não apodreça sob o sol. Não consigo reconhecer nada. Sabe se existe algum peixe no lago que seja maior do que este? Na linguagem de Zâmbia chama-se lombolombo. Na sua língua eu não sei como é. Sim. E ele é bem grande? É bem grande, sim. Lombolombo. É. É como esse. Esse Certo. aqui deve pesar mais ou menos uns 7 quilos, eu acho. Certo. Mas quando ele cresce, chega a pesar mais ou menos uns 30 quilos. Nem de longe é tão grande quanto o Muzunda. Esse nós não temos aqui. Não tem, sei. Não dá pra falar sobre esse. Esse eu não conheço.
Um mercado de peixe costuma ser uma vitrine da vida do lago ou do rio, mas eu tenho a sensação de que o que eu vi aqui está meio incompleto. Não há nada exposto que seja do tamanho daquilo que procuro. E também eu não obtive nenhuma informação relevante. Eu andei pensando que talvez esse peixe grande e perigoso não exista. Ou então talvez eles não queiram falar a respeito. Ou seja, é tão grande que os pescadores nunca conseguiram fisgá-lo. É tudo... Acho que é tudo muito ilusório. Mas após insistir mais, um dos pescadores me diz que conhece o Muzunda. É muito grande. É? Desse tamanho. Ele disse que esta é a largura do corpo. Ele me conta uma história sobre um encontro brutal há 20 anos. Quando um turista sul-africano cometeu o erro de fisgar um Muzunda na base da represa Cariba. Estou descendo o Zambeze no rastro de um monstro que arrasta suas vítimas para as profundezas sombrias. Mas sua identidade exata está envolta em confusão e desinformação. Muzunda. Enguia pintada. Sei, enguia pintada. Enguia pintada. Quando estou quase desistindo de capturá-lo, recebo uma nova pista sobre outro ataque. Há 20 anos, na base da represa Cariba. O corpo. Ok. Um turista sul-africano acabou se dando mal ao pescar em águas cujo acesso era proibido. Esse pescador achou que conseguiria enfrentar um Muzunda. Quando a linha foi tirada de suas mãos, ele cometeu o erro de amarrá-la na cintura. Represas artificiais costumam suscitar histórias de monstros de rio super avantajados. Os lagos profundos e cheios de peixes acima do paredão da represa entregam um fluxo constante de alimento às águas abaixo. Lugar ideal para uma aberração da natureza crescer. Mas sem uma testemunha, eu sou cético. Aí fico sabendo de um homem que teve um encontro com um Muzunda exatamente no mesmo local. Corpo grande embaixo e em cima. Vernon Bailey vive em Zâmbia desde os anos 40. Mas quando entrou na água para caçar peixes-tigres, jamais imaginou o que iria ver. Represa Cariba. Fui pescar usando snorkel e lança embaixo do paredão da represa. Em 1969. Enquanto eu nadava, esse bicho tipo um submarino passou bem perto de mim. Ele me olhou e continuou nadando. Num silêncio mortal. Devia ter uns 4 ou 5 metros e pesava entre 90 e 100 quilos. Ele poderia me engolir, sem qualquer dúvida. Mas o que era exatamente aquela coisa? Qual a verdadeira identidade do Muzunda? Vundu, V-U-N-D-U. Pode me descrever como ele era? Sim, é um peixe de barbilhão. Um tipo de bagre, mas cresce e fica muito grande. Conhecido por uma variedade de nomes, o vundu é o maior peixe de água doce do sul da África. Esse grande predador usa seus barbilhões extra-longos para detectar rastros químicos de suas presas na água. E as nadadeiras largas que ornam seu corpo musculoso e serpentiforme lhe dão uma força extraordinária. Se a estimativa de Vernon estiver certa, este gigante tinha o dobro do tamanho máximo exibido pela espécie. Seria isso possível? Diversamente dos animais terrestres, os peixes não sofrem influência da lei da gravidade. Com o corpo sustentado pela água e fartura de comida abaixo das represas, por exemplo, um fenômeno chamado crescimento indeterminado pode transformar peixes avantajados em gigantes. Supondo que o gigante de Vernon fosse um caso isolado, será que um vundu de tamanho normal teria força para arrastar um homem? Um vundu grande pode muito bem fazer isso. Força e uma boca grande o bastante para engolir um bebê inteiro. Só pode ser o vundu. Todos os anos, Vernon volta à represa e diz que ainda consegue ver as formas do vundu na água.
Agora, só há um lugar onde devo ir. Esta estrada marca a fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Ela fica no alto dessa estrutura que faz o Zambezi recuar quase 320 quilômetros. A diferença de altura entre essa superfície aqui e a do rio lá embaixo é de 90 metros. Mas é proibido ir lá embaixo. Porém, as autoridades concordaram em encaminhar meu pedido à sede na capital, Lusaka. É frustrante saber que há peixes gigantes aqui, mas não posso chegar à água. Vejo a água, mas não posso chegar lá. Pelo menos por enquanto. Essa permissão para a pesca local levará dias ou semanas. Tempo que não tenho. Mas há uma outra opção. Há uma parte do Zambezi que continua virtualmente intocada. O Zambezi inferior, na fronteira com Moçambique, onde a temperatura chega a 48 graus centígrados. Talvez eu ache meu monstro do rio ali. A remota cidade de Luangwa foi construída às custas de um tráfico de escravos cruel. Os navios portugueses carregavam sua carga humana tirada de confinamentos subterrâneos e desciam o Zambezi rumo ao Oceano Índico. O tráfico de escravos acabou, mas a vida não é nada fácil. Os moradores dividem essas águas com dois dos maiores matadores de pessoas da África, hipopótamos e crocodilos. Não é seguro nadar no rio, então a maioria das pessoas nunca aprende. Se caírem do barco, acabou. Por esse motivo, preciso achar alguém que conheça esse rio como a palma da mão, para ser meu guia. Um barqueiro chamado Tafilha aceita. Mas quando nos acercamos de um ótimo local, ele reluta em se aproximar. Os crocodilos mataram 13 pessoas nessa aldeia só no ano passado. Inclusive um chefe e sua mulher. Bom, essa aldeia acabou. E antes havia quase 50 moradias. Mas agora você vai achar só 6. Muitas pessoas foram mortas pelos crocodilos. O que dizem as pessoas? Por que acham que aqui há crocodilos tão perigosos? Tem uma pessoa que tem poderes mágicos. Nessa aldeia aqui. Só que se essa pessoa não gostar muito de você, vai usar os crocodilos para matar você. A magia negra é uma questão de vida ou morte aqui. Tafilha me diz que seu avô foi executado por feitiçaria. Pior, Tafilha me diz que o Voodoo puxou pescadores para as águas infestadas de crocodilos. Se houver alguém numa canoa, ele puxa a canoa? A maioria dos Vundus, quando são fisgados, sempre puxam para baixo. Acontece que, de vez em quando, a canoa pode se desequilibrar. Então ela afunda. Então, diante desse perigo, o que fazemos? Nós cortamos a linha. Posso dizer que o maior Voodoo que eu já vi tinha o meu tamanho. Segundo Tafilha, ainda restam gigantes nesse canto remoto da África. Porém, mais uma vez, estou pescando em território estranho. Estou numa boa área de pesca. O único problema é esse hipopótamo. A maioria some quando o barco está por perto. Esse parece bem curioso.
É desconcertante pensar que há outros seres bem maiores que acham que são donos deste local. Os hipopótamos matam mais seres humanos na África que qualquer outro animal grande. Opa! Ui, pisquei um. Seria finalmente um voodoo? Pisquei um. Espero que o anzol aguente. Use a rede. Isso, excelente. Fantástico. Pelo visto, há uma série de outros predadores rondando essa parte do rio. Peixes-tigres, além do voodoo. Num minuto, a linha está vazia e no outro minuto eu pego isto. É fantástico. Belo peixe. Mas este aqui ainda não é o que eu quero. Agora eu vou colocá-lo na água e deixar que ele se recupere. Mas há crocodilos aqui, então eu devo pensar na minha segurança. Acho que agora ele já está pronto para ir. Acho que se um crocodilo aparecesse, ele iria atrás do peixe, não do meu braço. Seja como for, ele já foi. Esperei 5 ou 10 minutos até que o peixe se recuperasse. É sempre bom fisgar um peixe, mas o peixe que eu quero é mais esquivo do que esse. Normalmente, nessa altura, eu tentaria pescar meu alvo à noite. Mas aqui os crocodilos devoram homens. Pescar no escuro seria suicídio. Devíamos retornar ao acampamento. Mas vejo uma oportunidade aparentemente boa demais para desprezar. Um hipopótamo morto. Meu instinto de pescador me diz para jogar tudo isso na água e deixar um rastro de cheiro. Mas o ato de arrastar esses pedaços alguns metros para dentro da água pode me transformar em isca, porque não só os vundus farejarão o rastro, os crocodilos também. Essa carcaça será um imã para os carniceiros após escurecer. Jogo a linha no rastro de cheiro e a deixo ali, durante a noite, na esperança de fisgar um vundu. De um jeito ou de outro, terei a resposta pela manhã. Sumiu tudo. A pelve, que estava na margem, e a cabeça. A cabeça sumiu. Algo a arrastou para a água. Olha, aqui. Os rastros de hienas e crocodilos mostram por que seria suicídio pescar nessas margens após anoitecer. Mas será que alguma coisa levou a isca deixada na linha? Está presa em alguma coisa. Em outros locais, se a linha enroscasse perto da margem, eu entraria e a soltaria. Mas aqui não seria uma boa ideia. Mesmo ficar em pé perto da margem, já é arriscado. Mas alguma coisa conseguiu escapar dos crocodilos. Um bagre de dentes afiados. Um primo menor do voodoo, cujo corpo é parecido. O corpo é todo músculo e bem serpentiforme. E é uma área de superfície que o auxilia na água. Os bagres usam seus barbilhões sensíveis para farejar as presas na água turva. E é surpreendente o que pode atraí-los. No Congo, eu usava a isca favorita dos nativos: cubos de sabão. Será que isso explicaria as histórias de ataques contra bebês? Enquanto continuo minha busca pelo voodoo, chega a resposta das autoridades de Zâmbia. Obtive permissão para pescar abaixo da represa. É a primeira vez que tal permissão foi concedida. Mas só disponho de uma chance. Um dia. Preciso voltar agora.
Finalmente chega a minha vez de confrontar o que se oculta nas profundezas revoltas abaixo da represa Cariba. O tempo está passando e não há acesso para barcos. Jogo a linha numa área que tem 150 metros de largura e, segundo consta, 90 de profundidade. Essa é a minha última chance de descobrir o carrasco invisível do Zambezi. Peguei! Está puxando a linha. Vou esperar que venha para cá. O instinto dele é puxar em direção ao fundo desse poço de 90 metros. Não quero romper a linha. Está indo para lá. Eis o Voodoo. Que peixe e que local para pegá-lo. Pode haver crocodilos aqui. É melhor puxá-lo e procurar um local para tirá-lo da água. Talvez aqui. Um grandão desse seria capaz de levar um bebê. E com uma boca dessa largura, pode sugar qualquer coisa que passe. Ele seria capaz de puxar um pescador imprudente se ele tivesse amarrado a linha no dedão ou no tornozelo. Agora que senti sua força na linha, não tenho dúvida de que o Voodoo poderia ter puxado o irmão de Gicônia para o rio e o afogado. Mas será que o monstro do rio também é um deus do rio? Eis aqui a representação do Inhame-Nhame. Eu me pergunto se essa é a criatura que serviu de inspiração para o deus da água. Ambos têm corpos serpentiformes possantes. E talvez as presas nos entalhes tradicionais baseiem-se nos barbilhões extraordinários que o Voodoo usa para caçar presas. Minha jornada ao longo do inexorável Zambezi me fez perceber que qualquer criatura que sobreviva a esse rio inclemente durante milênios possui uma força que deve ser respeitada. Ele pode ser ou não a fera por trás do Inhame-Nhame, mas com certeza incorpora a pujança desse rio. Versão brasileira, DPN Santos.